Boa tarde a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja entre todos nós, dando prosseguimento à leitura do Livro dos Médiuns, capítulo 20, Influência Moral do Médium. Estamos no item 226, o subitem é do 5 ao 8. Para nos situarmos melhor nessa pergunta, vamos recordar que no item anterior os espíritos disseram que as comunicações espontâneas que o médium recebe, e sempre martelam no mesmo assunto, têm como finalidade esclarecê-lo a respeito do assunto constantemente repetido, ou corrigi-lo de certos defeitos. Nesse item, a pergunta de Kardec pode ser vista mais ou menos assim: será que pode acontecer que a instrução ou advertência dos espíritos seja só para eu transmitir aos outros, não se aplique diretamente a mim essa comunicação? Então, dito isso, vamos à leitura. Item 5. Ao receber lições de sentido geral, sem a aplicação pessoal, o médium não age como um instrumento passivo ao serviço da instrução dos outros? E a resposta dos espíritos: quase sempre esses avisos e conselhos não são dirigidos a ele, mas a outras pessoas que só podemos atingir através de sua mediunidade. Mas ele também, se não estiver cego pelo amor próprio, deve tomar a sua parte. Não penses que a faculdade mediúnica seja dada apenas para a correção de uma ou duas pessoas. Não. O objetivo é maior. Trata-se da humanidade. Um médium é um instrumento que, como indivíduo, importa muito pouco. Por isso, quando damos instruções de interesse geral, utilizamos os que nos oferecem as facilidades necessárias. Mas podes estar certo de que chegará o tempo em que bons médiuns serão muito comuns, para que os espíritos bons não precisem mais servir-se de maus instrumentos. Na teoria, a gente sabe tudo, né? Mas na prática, a história é outra. É uma infantilidade achar que aquela lição não se aplica a nós, que nós não temos nada a aprender, que já sabemos de cor e salteado. A letra de duas canções explica poeticamente isso. Uma delas é a de Beto Guedes, O Sol de Primavera, que diz: a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. A segunda é de Erasmo Carlos, com o título Sou uma criança, não entendo nada, onde ele conta que, quando fazia alguma coisa errada, sua mãe dizia: ele é uma criança, não entende nada. E ele sorria interiormente, com aquela cara, sabe, achando que já era um homem e entendia tudo. Mas quando ele amadureceu, ficou mais velho, os problemas começaram a aparecer e ele não sabia como resolver. E aí ele lembrava-se da mãe e diz que com a alma atarantada, aturdida, desnorteada, ele diz: sou uma criança e não entendo nada. Então é isso que os espíritos nos ensinam, que ainda somos primários, infantis, presunçosos, temos muito a aprender, mas achamos que sabemos tudo. Mas por enquanto, são esses os médiuns que a espiritualidade tem a seu dispor. Mas chegará o tempo em que haverão muitos médiuns moralizados que poderão ser escolhidos. Em Mateus, capítulo 5, versículo 3, Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele se refere aos pobres de espírito como sendo os humildes, que não têm orgulho nem vaidade do seu saber e já perceberam o quanto ainda não sabem. Dando prosseguimento à leitura, ao item 6,
Se as qualidades morais do médium afastam os espíritos imperfeitos, se as qualidades morais do médium afastam os espíritos imperfeitos, por que um médium dotado de boas qualidades transmite respostas falsas ou grosseiras? E os espíritos respondem: conheces todos os segredos da sua alma? Além disso, sem ser vicioso, ele pode ser leviano e frívolo, e pode também necessitar uma lição para que se mantenha vigilante. Quantas vezes as aparências de santidade, sabedoria, bondade ainda nos enganam? Se pudéssemos ver a aura das pessoas, vemos o exterior das pessoas, mas não o seu interior. Em Mateus capítulo 23, versículo 27, Jesus comparava os escribas e fariseus, hipócritas, orgulhosos, vaidosos de seus conhecimentos, com o quê? Com os sepulcros, com os túmulos caiados. Assim também, há pessoas que por fora aparentam têm uma aparência de sabedoria, mas por dentro, como se dizia antigamente, por fora, bela viola, mas por dentro, pão bolorento. Não deve ser da época de vocês, mas era assim que se dizia. Item 7. Por que os espíritos superiores permitem que as pessoas dotadas de uma grande mediunidade e que poderiam fazer muito bem se tornem instrumentos de erro? A resposta dos espíritos: eles procuram influenciá-las, mas quando elas se deixam arrastar por um mau caminho, não as impedem. É por isso que delas se servem com repugnância, porque a verdade não pode ser interpretada pela mentira. Nós vimos na semana passada, quando nós tocamos na leitura de Os Mensageiros e André Luiz, a questão de dois médiuns bem preparados, Acelino e Monteiro. Os dois possuíam uma grande mediunidade e a utilizavam, mas eles se deixaram arrastar por caminhos duvidosos e que voltaram ao nosso lar como médiuns falidos, com débitos, ao invés dos créditos que imaginavam possuir. Eles chegaram lá achando que tinham abafado, tinham feito melhor. Quando caíram em si, eles tinham muito mais débitos do que créditos. Mediunidade e moralidade nem sempre andam juntas. Depende do livre-arbítrio de cada um. Prosseguindo, é absolutamente impossível receber boas comunicações por médium imperfeito? A resposta: um médium imperfeito pode, às vezes, obter boas coisas, porque se tem uma boa faculdade, os bons espíritos podem servir-se dela ou dele na falta de outro, em determinada circunstância, mas não o fazem sempre, pois, quando encontram outro que melhor lhes convém, lhe dão preferência. E aí vem uma observação de Kardec. Deve-se notar que os espíritos, ao considerarem que um médium deixa de ser bem assistido, tornando-se por suas imperfeições presa de espíritos enganadores, quase sempre provocam circunstâncias que revelam os seus defeitos e os afastam das pessoas sérias, bem intencionadas, de cuja boa fé poderiam abusar. Nesse caso, sejam quais forem as suas faculdades, nada tem a lamentar. Imperfeições morais, a maioria de nós ainda tem. Tanto que ainda permanecemos nesse mundo de provas. As religiões alertam para várias imperfeições morais, também chamadas de vícios ou pecados capitais, que são, na realidade, os obstáculos para o nosso progresso moral. Preguiça, luxúria, cobiça, gula, ira, inveja,
avareza. Tem uma porção de outras, essas são as principais citadas. Mas na questão 785 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o maior obstáculo ao progresso? Ao que os espíritos respondem ser o orgulho e o egoísmo, referindo-se ao progresso moral, porque o intelectual avança sempre. Em geral, são essas duas últimas imperfeições morais, o egoísmo e o orgulho, em grau mais elevado, pouquinho todos têm, mas em grau mais elevado, que costumam ser as responsáveis pela queda dos médiuns e pelo afastamento dos espíritos protetores, dos bons espíritos que poderiam passar mensagens edificantes para ele e para os outros. E assim terminamos a leitura de hoje de O Livro dos Médiuns. Que a paz de Jesus continue entre todos nós.